se a gente trabalha com mais alguma coisa. Deixa eu ver se dá para fazer aqui um trabalho tamanho A3. Até eu acho que não dá, então tem que ser assim, com a folha mais de lado. Acho que aqui já funciona um pouquinho melhor. Deixa eu ver se eu faço aqui uns rascunhos primeiro, para ver o que é interessante de fato de desenhar. Muito comum fazer as miniaturas para construção de desenho. Certo? A gente tem aqui uma curvatura. Deixa eu ver aqui o que é que dá para fazer mais. Vamos fazer ela aqui com a magia. Também funcionaria bem, seria interessante também. Ela tem uma personalidade um pouquinho mais forte. Essa daqui eu achei legal, hein? Mas aqui ainda não está do jeito que está me agradando muito.
para deixar ela mais inclinada assim. Nossa, aqui tá, tô achando que tá bem legal. Isso aqui funcionaria bem. Pegar essa daqui mesmo para poder trabalhar. Aqui já é um trabalho de nível um pouquinho mais avançado, então já não faço todas aquelas marcações como a gente viu anteriormente. A construção aqui já é um pouquinho mais direta. Tem aqui a construção já. Construção já dela praticamente definida.
Ela é uma personagem que ela é um pouquinho forte. Tem algumas características aqui que precisam ser trabalhadas. A gente vai ter essa marcação aqui, ó. Prontinho. Só estou um pouquinho incomodado com a questão aqui da perna, mas deixa eu ver se não é por causa da outra perna aqui na frente. Ok, não. Então a distância aqui está ok. Pronto, a gente tem aqui o acabamento do esboço, como eu estava querendo. Vamos começar a marcar aqui o rosto e fazer, né, a limpeza. Personagem também de Dragon Ball. Vai ser a terceira da nossa sequência aqui que a gente vai fazer. A gente vê aí o que é que fica interessante aqui.
cortar um pedacinho do cabelo também. Se botasse muito para baixo, ia cortar muito embaixo também. E fazer em pé, nesse caso aqui hoje, também não daria. Eu teria que mexer em toda a minha estrutura. Então vamos lá. A depender de cada coisa que eu estou trabalhando, o meu sistema de construção pode mudar. No caso aqui, já está um pouquinho diferente dos dois primeiros que a gente fez. O primeiro foi muito focado em explicação, então não tinha muito o que fazer. O segundo e o terceiro, que esse daqui já está mais focado um pouquinho no processo de liberdade. Então minha construção aqui já está mais livre, não estou me preocupando tanto com a parte do passo a passo. Só que ao mesmo tempo eu tenho que ficar atento para ver se não está ficando também muito velho. O personagem não é velho, é um personagem jovem. Então eu tenho que ter uma certa atenção para não deixar também ficar fora do que deve ser. Aqui já me deu uma solução, um formato um pouquinho melhor. Essa personagem aqui já tem uma personalidade um pouquinho mais agitada. Então posso deixar o olho dela um pouquinho mais nessa pegada assim que eu acho interessante. E aqui a gente já vai trabalhar um pouquinho diferente novamente. Eu já vou fazendo o processo da limpeza à medida que o desenho vai avançando. Mas que eu já estou visando um pouquinho mais da minha liberdade para trabalhar, então, mediante o que a arte for avançando, eu já vou ajustando o que eu considerar interessante. A gente vai ter aqui construções dos cabelos, né? Lembrando que eu estou usando algumas referências que eu tenho no meu computador e nem todas
que eu tenho são de Akira Toriyama. Tá? Então, tem algumas coisas que podem dar aqui algumas pequenas diferenças. Não tenho como desenhar mais de 50 personagens de cabeça. Haja memória para isso daí. Então, em algumas coisas assim, eu prefiro procurar algumas referências para poder ver como é a roupa, como é cabelo, como é os detalhes que são necessários. Por exemplo, essa personagem eu estou achando ela em dois visuais diferentes aqui. Eu vou seguir o que eu acho que é o mais próximo do anime. Até aqui o músculo do braço. Pequenas alterações que a gente vai ter aqui. Primeira parte aqui, a roupa. Pronto. Os personagens de Dragon Ball sempre são bem fortes, né? Quando estão em Super Saiyajin. Eu tento manter um pouquinho dessas características.
gente vai ter a calça dela, região do cinto. Região do seio. Aqui. Aqui do lado tem alguns músculos também. Isso é muito legal de colocar, senão vai dar ela uma força, acho que muito extrema. Os personagens de Dragon Ball são bombados, não são divididos como Bruce Lee. Eu costumo explicar a alguns alunos. A gente vai ter aqui agora a etapa final. Interessante que esse papel que eu estou usando é um papel tamanho A3, mas ele também é um papel fino e as linhas estão ficando um pouquinho diferente do papel sulfite. O acabamento aqui está um pouquinho diferente. Não estou nem precisando passar a borracha na limpeza inteira novamente. O traçado aqui já ficou mais claro em algumas partes e não é só pelo traçado que eu estou fazendo. Vai ter isso aqui, tá aqui embaixo ainda. A última parte aqui para a mão. Pronto. É que aqui eu já está me incomodando um pouquinho. Tô achando que o braço aqui acabou ficando muito comprido. Exatamente. Bem, a gente aí vai ter a última parte aqui que vai ser
a calça dela. Akira Toriyama sempre usava as calças bem folgadas para os personagens. Uma dobra importante na perna. As últimas marcações. A gente vai vir aqui para a base da perna dela, hein? Confirmar se ela tem bota. Não. Só tem o sapato e a calça lá embaixo. Aqui eu vou diminuir. Pronto. Embaixo. Aqui nós entramos na etapa de finalização e acabamento desse desenho. Foi feita aí toda a primeira parte a lápis, como vocês viram, mas aqui a gente entra agora na finalização, o que seria o nanquim, tá? No caso, o programa escolhido aqui nesse momento é o Clip Studio Paint, onde a gente vai começar a fazer a line art. Nota importante e interessante. No Clip Studio a gente tem a camada de render e a gente tem a camada de vetor. Para a finalização, eu sempre tenho a preferência de usar a camada de vetor. Ela me possibilita alguns elementos em relação à construção da line art, do cenário, para apagar algumas coisas com mais facilidade e fazer alguns ajustes de linha que as ferramentas do Clip Studio possibilita para a gente. Mas no nosso caso aqui, como é a finalização de uma personagem, é um pouquinho mais direta a construção e não tem tantos elementos para complicar o processo. Então a gente vai trabalhando aqui a ideia das linhas finas e grossas, né, com o traçado sempre o mais inteiro possível. Aqui no Clip Studio também tem o ajuste da linha, o estabilizador. Então eu uso a configuração de estabilizador de acordo ao meu interesse e em cima disso vou tocando o barco aqui para a finalização, mantendo sempre as linhas
o mais inteiras possíveis. Aí eu vou buscando avaliar aonde dá para se manter a linha mais fina, aonde dá para deixar a linha um pouquinho mais grossa, de acordo com a iluminação que eu quero trabalhar no desenho. E eu uso como referência para essa iluminação o brilho que eu aplico aqui nos olhos do personagem. Tá? Uma vez que eu tenho esse direcionamento, todo o restante fica mais fácil de desenvolver o traçado para a conclusão aí da arte. No caso dela aqui, está com o braço em primeiro plano, vindo para frente. A etapa final aí foi necessário fazer com a linha um pouquinho mais grossa, para ter uma finalização mais condizente com o que é o trabalho de finalização. Todo o restante do corpo eu mantive a linha em uma espessura aproximada, tá? No caso, as partes das rachuras por dentro do desenho, eu mantenho as linhas um pouquinho mais finas também, tá? Fiz a aplicação de algumas linhas que não estavam na finalização, eu achei interessante de aplicar, e eu aí fiz o acréscimo delas nessa etapa aqui de finalização. Então a gente vai tendo aqui toda a construção baseado nesses elementos que eu acabei de indicar. Todo o processo de finalização, ele é muito direcionado a isso, tá? O que você quer trabalhar na luz e sombra do desenho, aonde você quer que tenha mais sombra, você deixa a linha um pouquinho mais grossa, onde tem mais iluminação, a linha fica um pouquinho mais fina. No padrão mais comum a ser utilizado é sempre a linha mais inteira, que é nessa pegada assim que eu vou fazendo, e as rachuras, a depender do efeito de profundidade que você queira dar no traçado que você está utilizando, a linha pode ser mais grossa ou mais fina. No caso aqui, eu sempre dou preferência a trabalhar com as linhas um pouquinho mais finas, que eu acho o resultado um pouquinho melhor. A gente vai tendo aqui a marcação das dobras, das partes externas também, o que facilita muito aí para a gente fazer uma finalização legal. Vindo aqui para a parte da mão, a linha é um pouquinho maior, né? O pincel tem que estar um pouquinho maior para dar um efeito de linha mais grosso e a gente conseguir um resultado um pouquinho melhor também na ideia da profundidade, na ideia da perspectiva, ainda que somente pela linha de contorno do próprio desenho. Tá? Isso também é aplicado. Tá? É bom ter uma certa atenção com essa característica aí do desenho para finalização. Pequeno ajuste aqui no alinhamento da boca. E aí a gente começa a aplicação das flat colors. O que são as flat colors? Também é conhecida como local color. É a cor de base que você tem que aplicar em um desenho. Sempre que você vai começar a pintar, o ideal é você ter essa cor de base para você ter como se orientar naquilo que você vai pintar. Tá? Então a gente faz essa aplicação dessa cor chapada primeiro no desenho, que é ela que vai dar orientação de tudo que a gente vai pintar, ou dos efeitos que a gente vai aplicar aqui na pintura. No caso, eu vou vendo pela referência da personagem quais são as cores, em quais lugares, e eu faço diretamente esse chapado. A configuração do baldinho aqui, eu boto para reconhecer as camadas, tá? Que se você for utilizar o baldinho sem essa configuração, ele pinta o desenho todo de uma cor só. Aí, para isso não acontecer, eu utilizo essa configuração. Para quem está assistindo esse vídeo, primeiro, não pegou nenhum dos vídeos anteriores, como é que eu faço o meu sistema de pintura? Primeiro uma pintura com aerógrafo, uma pintura suave, depois essa pintura mais dura, tá? Com a pincelada, no caso aqui eu usei o mesmo pincel para Line Art, para eu ter essa pincelada aqui mais dura e mais firme. Essa camada daqui é a segunda camada que eu abri no caso, tá? É a camada de pincelada dura, tá? A gente aí tem primeiro uma pincelada suave, a sombra de pincel suave, a gente vai ter uma sombra mais clara e essa sombra mais dura. Só que normalmente na ordem eu abro essa camada primeiro e depois eu faço a camada
para a sombra mais suave, ou para a sombra mais clara, perdão. Então aí eu vou demarcando tudo que me traz a ideia de volume aqui no desenho. Aonde fica a sombra mais definida, eu vou demarcando a linha e faço a pintura com preenchimento, para ser um pouquinho mais rápido. No caso, eu avalio aqui todas as áreas do desenho que são interessantes de eu manter essa primeira sombra, que é a sombra mais escura, tá? Depois disso, eu faço a seleção dessa mesma sombra mais escura, uso o aerógrafo e dou umas leves pinceladas em umas áreas que eu quero um pouquinho mais escuro, que eu quero a sombra um pouquinho mais definida. Posso dar uma pincelada suave também, onde eu quero a iluminação um pouquinho mais clara. Feito isso, aí eu tenho que selecionar novamente para vir agora para a camada um pouquinho mais clara, para a camada com a sombra um pouquinho mais clara, que é esse processo que vocês estão vendo aqui agora. Sendo que aí essa camada mais clara, eu gosto de fazer ela em multiply, tá? Que ela não vai me dar transparência, porque ela está embaixo da camada mais escura, e eu também consigo mensurar a iluminação que eu quero. Se eu achar que a iluminação que eu estou fazendo aqui não está legal, eu trabalho uma nova tonalidade um pouquinho mais escura somente. E assim eu vou tendo o controle do tipo de sombra que eu quero aplicar. Como a sombra está toda do lado esquerdo do desenho, eu vou definindo aqui as áreas que eu quero pintar e dando preenchimento baseado nisso. E assim eu vou fazendo toda essa aplicação dessa segunda sombra, que é uma tonalidade mais clara. Você vai vendo aqui como vai sendo a construção nas áreas de sombra e nas áreas de meio tom. Eu chamo de áreas de meio tom todo esse trecho aqui que a gente tem acima dessa sombra mais escura, mas que também não está com brilho, ou uma área totalmente clara. A gente tem meio que o intermediário entre a área de iluminação e essa área com a sombra um pouquinho mais escura. E a gente aí vai dando esses preenchimentos para trazer um certo volume ao desenho. O desenho não ficar pobre em termos de volume. Uma vez que isso daí é feito, a gente vai para uma nova camada, que aí agora eu tenho que lembrar se é a camada de oclusão ou se já é a camada de brilho. Se eu não me engano, aqui vai ser a camada de oclusão, que é a camada onde a gente tem a sombra bem escura. Seria as áreas onde não pega a iluminação ou as áreas muito coladas. No caso aqui eu utilizei para o brilho, não utilizei para a oclusão. Para isso daí é interessante você usar o efeito de Blend Modes. Tá? No caso eu utilizei aqui o Blend Modes para Add Glow, que seria adicionar brilho. E aí, feito essa aplicação com Add Glow, você vai aplicando os brilhos e as iluminações mais altas, para depois disso daí vir para a segunda camada, onde a gente vai repetir esse mesmo processo. Primeiro as sombras mais escuras, depois na outra camada que vai ficar embaixo a sombra em multiply, que é a sombra um pouco mais clara, e assim a gente vem repetindo esse padrão para poder dar o efeito no desenho como a gente quer. Depois de aplicar as duas sombras, a gente tem a iluminação na camada de Add Glow. E assim a gente vai aplicando os efeitos de luz e de sombra. Lembrando que na sombra mais escura, a gente faz a seleção dela para dar uma pincelada suave, aplicando mais sombra e mais luz, tá? E aí depois vai para a próxima etapa, que no caso aqui é a calça. Fiz a primeira sombra suave com aerógrafo, depois da sombra com aerógrafo, a marcação para a sombra mais dura, que é essa que está sendo feita agora. Aí eu vou vendo cada ponto que eu quero a sombra mais dura, para poder já marcar a definição e depois vir dando o preenchimento. Aqui no Clip Studio tem um pequeno aspecto que eu não curto muito, que é não poder esconder a seleção. Tá? A seleção ela sempre permanece visível. No Photoshop, no Sai, em alguns outros programas, a gente dá um comando
Ctrl H, e aí ele esconde a seleção que a gente tem. E aí fica mais fácil de visualizar algumas coisas. Aqui, como não tem que ser feito todo o trabalho com essa marcação aí da seleção, atrapalhando um pouquinho a nossa vista. Mas não é nada que seja desesperador, não. A gente vai repetindo esse mesmo processo, dando a seleção depois da sombra, a pincelada um pouquinho mais escura, a pincelada um pouquinho mais clara, e por último aqui as sombras de oclusão, que nesse caso daqui está sendo de fato no final. Eu deixo cada uma dessas etapas em camadas separadas, porque eu acho que isso daí facilita um pouquinho para eu poder trabalhar mais rápido, tá? E aí eu já deixo esse esqueminha assim separado, cada uma das camadas de sombra, sombra mais escura, mais clara, iluminação. Dá para fazer mais camadas para trabalhar os efeitos de forma mais separada. Só que aí entra um detalhe, o arquivo fica mais pesado. Se o seu computador não tiver uma configuração potente, ele pode começar a travar, ou o programa pode simplesmente fechar. Então, para isso não acontecer, eu prefiro trabalhar essa média aí de até 5 camadas. Tá? Vocês vão reparar aí que é todo o mesmo processo que a gente já veio trabalhando. Aí vou vir aqui para os lábios, vou usar as mesmas camadas. Primeiro a camada mais suave, com a pincelada em aerógrafo, depois a camada mais dura, com essa pincelada mais escura, camada normal no caso, apesar de ser sombra. Depois dessa camada daí, a gente aí vem o efeitozinho mais escuro, com a pincelada mais suave. Depois disso, a camada embaixo, que vai ser para trabalhar a sombra mais suave ou a sombra mais clara. Como é uma camada em multiply, a dica que eu dou é use a tonalidade clara. Se você botar uma tonalidade muito escura, vai estourar muito a sombra e vai sair do padrão, que fica interessante. Para isso não acontecer, use a iluminação da camada mais alta e a saturação dela também um pouquinho mais baixa. Tá? É o mesmo processo aqui, ó, que a gente faz também para a pintura do olho, vem seguindo esses mesmos padrões. Quanto mais você vai dominando, repetindo, desenvolvendo isso daí, mais fácil vai ficando a sua pintura. Um detalhezinho que eu aplico aqui no olho é que a camada onde eu apliquei o brilho, eu faço uma linhazinha mais clara ao redor da pupila, tá? Para dar um efeito de brilho aqui, de iluminação junto da pupila. Eu acho que fica bem legal esse efeito. E aí, para a próxima etapa, que é o cabelo, a gente vem seguindo o mesmo padrão. Seleção das sombras, preenchimento das sombras mais escuras primeiro. Aí faz a seleção da sombra mais escura, dá a pincelada também com aerógrafo para deixar o efeito um pouquinho mais escuro em algumas partes. Pode dar uma pincelada mais clara nas outras. E aí a gente vem para a aplicação do efeito de iluminação aqui, que já ficou um pouquinho diferente dos anteriores. Disso daí eu já marco logo o efeito de brilho para o cabelo. Seria o efeito de highlights, tá? Que normalmente não se aplica em todo o desenho. Você vai aplicar onde de fato vai ter efeitos de brilho e de maior iluminação. Uma vez que o desenho, no caso aqui a personagem está terminada, eu quis fazer um cenário, tá? E aí eu estou usando aqui a ideia do Torneio do Poder, tá? E fiz a marcação lá atrás para as montanhas e algumas nuvens. E aí em cima disso eu vim começando a marcar os tons de base, né? Como a ideia do Torneio do Poder está tudo muito escuro, então vim procurando uma tonalidade que fosse um pouquinho mais escura para acompanhar esse cenário. Sendo que aqui eu comecei pintando com a ferramenta de aerógrafo, tá? Eu fiz umas pinceladas com pincel de mistura de cor, mas depois eu fui para o aerógrafo, para me dar uma tonalidade mais suave para as misturas, o que para mim é um pouquinho mais interessante. Eu fiz cada uma das partes queimadas primeiro, né, as flat colors, para depois vir fazendo a mistura aí das tonalidades, que é essa etapa que está sendo feita aqui. No caso, sempre dei a prioridade ao uso do aerógrafo,
para a gente fazer as partes de baixo das nuvens mais escuras e as partes de cima mais claras, onde a gente pode fazer uma transição de tonalidades, deixando algumas tonalidades um pouquinho misturadas ou deixando a tonalidade um pouquinho mais recortada, mais acesa, né? Deixa mais proeminente a tonalidade que a gente achar interessante. Para as nuvens, no caso, eu sempre dou uma preferência de tentar marcar um pouquinho mais suave. Eu não acho muito interessante deixar as nuvens com os efeitos recortados. Tá? Eu tentei manter também um efeito que fosse um pouquinho mais simples e mais rápido, mais prático para poder trabalhar. Depois de feito as tonalidades com os primeiros tons que me interessavam, que é esses tons meio roxo, meio preto, eu aí vim aplicando esses tons aqui meio avermelhado, meio verde. Nas referências que eu vi da animação, né, algumas cenas da animação que eu peguei como referência, a gente tem várias tonalidades nessas nuvens, como se fossem gases passando entre elas, o que dá tons completamente diferentes. Tom amarelo, tom rosa, tom vermelho, tom azul. No caso aqui eu não quis estender tanto isso daí. Tá? E aí para fazer o acabamento, eu peguei uns efeitozinhos de raio para poder aplicar com a tonalidade quase branca, um azul quase branco. E depois de uma camada abaixo da camada dos raios, com um aerógrafo, eu vim pintando a tonalidade azul. E aí dei também um efeito de glow, para ficar com um efeito de brilho, tá? Nessa camada. Foi assim o processo que eu achei mais prático de fazer, tá? Só que aí o raio também tem que ter um reflexozinho ali na nuvem, que aí eu usei duas tonalidades de azul para poder trabalhar o efeito do reflexo do raio e uma tonalidade quase branca também com pincel menor para dar os efeitos ali dos brilhos. Para essas montanhas eu já peguei um pincel aqui que eu já tinha pronto no Clip Studio, só que ele é um pincel quadrado. E aí ele dá uma pincelada muito semelhante ao Corel Painter no sentido de fazer mistura. Tá? Você faz a pincelada e ele sai arrastando a cor, o que deixa bem melhor, bem mais fácil para poder trabalhar. Aí o resultado eu achei bem legal, velho. Aí pude fazer as misturas aqui por efeito de pedra com mais facilidade. O pincel quadrado, os pincéis que têm um formato mais quadrados, eu acho que eles facilitam a dar esses efeitos da textura da pedra, né, ou da superfície da pedra, com um pouquinho mais de facilidade. Tá? E aí eu procurei só ter atenção com a direção da iluminação, para botar uma luz de sombra adequada, com a direção adequada, aplicar um pouco do reflexo da iluminação dos raios. Feito isso, consegui concluir aqui o primeiro monte que eu queria fazer. E a gente aí vai ter os demais montes para trabalhar utilizando esse mesmo pincel quadrado. Pincéis esses que dá para ser construído nos outros programas. Se eu não me engano, até no Paint Toolsai tem uma configuração lá que te dá um pincel mais quadriculado. Aí você vai ver qual é o efeito que a pincelada vai dar para você. Isso daí também é importante para você trabalhar a sua arte aí de uma forma que fique agradável. Tá? Aí eu peço você que assistiu esse vídeo, ouviu desde o ao vivo e aí tá pegando agora aqui a parte de complemento, dê um curtir aí, assina aí no joinha, né? Porque isso daí ajuda no algoritmo do YouTube e apresenta esse vídeo de processo a outros artistas ou a outras pessoas interessadas, tá? Isso daí ajuda bastante ao canal. Se você está assistindo aí de alguma parte do Brasil ou do mundo, deixa aí de onde você está assistindo. Isso daí também é importante, participar com comentário. Ou se você gostaria de ver algum tutorial específico aqui no nosso canal, coloca aí também que a gente dá um jeito de elaborar. Tem alguns tutoriais curtos, tutoriais de 10 minutos, para algumas coisas bem específicas aí no nosso canal, que vale a pena dar uma olhada para quem está aprendendo a desenhar. Enfim, a gente vai buscando movimentar as coisas de acordo aí ao que o nosso público também vai assistindo ou vai se interessando. A participação de vocês aí é importante para poder nos ajudar a fazer materiais interessantes. Tenho tentado
trabalhar um canal com materiais que sejam de fato relevantes para quem quer aprender a desenhar e a pintar, tá? Espero realmente que vocês tenham curtido o nosso material, que seja bastante interessante aí para vocês. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar, pois ajuda muito ao nosso canal, tá? A gente vai ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo ou até os nossos encontros ao vivo, dia de quinta-feira, da tarde para a noite. Vamos ficando por aqui, pessoal. Até a próxima. Fui!